Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Estamos estudando a segunda lição do segundo trimestre de 2021. Permaneça conosco até o finalzinho desse vídeo. Vamos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. O tema geral desta lição é os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Na lição desta semana, estudaremos sobre o ministério de evangelista. Para você que está chegando agora, eu sou o pastor Jocélio Alves. Toda semana nós temos vídeos novos aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, desde já eu te convido a se inscrever no canal para que você possa estar recebendo os nossos conteúdos. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar sendo avisado pelo YouTube assim que nós postarmos um novo conteúdo. Na lição de hoje nós estamos aprendendo sobre o ministério de evangelista. Se Deus assim nos permitir, na próxima lição nós estaremos aprendendo sobre o ministério de pastor. Muito importante essa lição desse trimestre, então permaneça conosco até o finalzinho do vídeo para que nós possamos assim aprender mais um pouquinho desse importante assunto. A lição de hoje é a lição de número 8, o ministério de evangelista. Na lição passada nós estudamos sobre o ministério de profeta. Se você não teve acesso ainda às lições anteriores, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e aqui acima no card para que você possa ter acesso às demais lições. É importante você acessar desde a lição de número 1 até a lição de número 7, para que você possa entender melhor o tema geral desta lição, porque uma lição vai puxando a outra. Se você não é inscrito ainda em meu canal, desde já eu te convido, se inscreva no canal, para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos e ative o sininho das notificações para que você possa estar sendo avisado pelo YouTube assim que nós postarmos um novo conteúdo. Na próxima lição nós estaremos falando sobre o ministério de pastor. Textual: mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista. 2 Timóteo 4:5. Verdade prática: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, é um arauto de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 35 e Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ao anjo do Senhor falou Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantando-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e assentado no seu carro, li o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correu Filipe, ouvindo que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que leis? E ele disse: como poderei entender se alguém me não explicar? E rogou-lhe Filipe que subisse com ele e se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu eunuco a Filipe e disse: rogo-te, de que diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por que é importante aprender sobre esse tema? Primeiro, para abordar a respeito do envio dos 70. Segundo, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. Terceiro, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Para introduzir a lição de hoje, é interessante destacar que o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. A missão do evangelista é um dom ministerial ao lado de tantos outros
de grande importância como o de pastor, de apóstolo, profeta e doutor. A Bíblia fala muito pouco sobre esse dom. Nós só encontramos 3 referências bíblicas a esse termo. Está em Atos 21:8, Efésios 4:11 e 2 Timóteo 4:5. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegando a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Temos também a referência de 2 Timóteo 4:5, que diz: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O que nós podemos aprender de antemão nesse texto é que o ministério de evangelista, ele denota sofrimento. Observe que o versículo diz: mas tu se sóbrio em tudo e sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Ou seja, o verdadeiro evangelista, o genuíno que prega o evangelho cristocêntrico, ele sofre no ministério. Porque a Bíblia é clara quando diz, no Salmo 126, versículos 5 e 6, o que semeia em lágrimas cegará com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará com júbilo de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ainda que ele sofra, mas ele não se omite de anunciar o evangelho por causa da paixão e do profundo amor que ele tem para ganhar almas para o reino de Deus. Apesar dessas referências aparecerem por poucas vezes na Bíblia, isso não torna o dom ministerial de evangelista menos importante do que os demais. Ao contrário, vemos a grande importância desse dom ministerial de evangelista e a dinâmica da multiforme sabedoria de Deus. Por isso, o evangelista consta na lista dos dons ministeriais que são dons de Deus concedidos por Cristo aos homens. Há homens que têm a vocação para cuidar do rebanho, que são os pastores, enquanto há os que são mais usados por Deus na área do ensino da palavra. Ninguém é superior a ninguém no reino de Deus. Romanos 12:5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Meus amados, como acabamos de ver no texto que temos lido, não há nenhuma função mais importante do que a outra no reino de Deus. Assim como todos os membros do corpo são importantes, assim também cada ministério tem a sua importância no reino de Deus. Os evangelistas são aqueles que dizem aos pecadores: venham para Jesus. E os pastores que cuidam do rebanho são os que dizem: sejam transformados pelo poder de Deus e se integrem ao corpo de Cristo, que é a igreja. Os ministérios se completam. Sem pastores não faz nenhum sentido haver evangelista. E sem evangelista, os pastores não vê o rebanho crescer. Nesta complementariedade de ministério, podemos ver a palavra do profeta Isaías quando diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Isaías 41 e versículo 6. No primeiro tópico, Jesus envia os 70 discípulos. Em Lucas capítulo 10, aqui no primeiro parágrafo da lição, Jesus afirma que são poucos os que anunciam. Lucas 10:2. E dizia-lhe: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Por que os obreiros são poucos, como diz o texto? Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Será que é porque não há pessoa suficiente na igreja, no reino de Deus, para desenvolver a obra? São poucos, irmãos, porque há muitos obreiros no reino de Deus, mas a mensagem não é cristocêntrica, e sim antropocêntrica, não é centrada em Cristo, mas no homem. A mensagem não é genuína, trata-se de um evangelho torcido, diluído, fraco, com propósitos unicistas
e egoístas. É por isso que são poucos os obreiros, é muita gente, tem muito número, quantidade, mas não tem qualidade. Aquele que faz realmente com amor e com dedicação são poucos. Os verdadeiros obreiros e missionários evangelistas da última hora é aqueles que pregam a mensagem da cruz genuína, verdadeira, como ela é. Não são egoístas, não estão pensando apenas em si mesmo ou em recursos financeiros próprios. Cuidado com o oba-oba, cuidado com a teologia da prosperidade. Esse evangelho é fraco, é diluído, não é o verdadeiro evangelho cristocêntrico que salva, que transforma vidas e que faz do mais vil pecador uma nova criatura. Por isso que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, não é porque falta pessoas, é porque não tem pessoas que têm coragem de doar a sua vida, aqueles que não têm a sua vida por precioso, que são abnegados, que ainda que sofra e seja preciso até dar sua própria vida por uma alma, eles estão alegres porque estão cumprindo o seu ministério, como disse Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz o texto: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anunciar outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, sejais anátema. Aí você pode perguntar: pastor, qual o significado da palavra anátema? O que quer dizer isso? Anátema significa pena ou tipo de maldição que se efetiva com a expulsão de uma pessoa do convívio religioso ou da própria igreja, excomunhão, que foi excomungado, pessoa que foi rejeitada. O evangelho anátema é aquele evangelho que deve ser rejeitado, pois ele não é o verdadeiro evangelho cristocêntrico, a mensagem da cruz que salva, que os verdadeiros evangelistas pregam o mesmo evangelho que Cristo pregou, a mensagem da cruz, a mensagem que transforma. Vamos ver agora exemplos de homens que foram abnegados e que deram até a sua vida por amor ao evangelho. Verdadeiros evangelistas, homens que impactaram suas gerações. Temos aqui 3 exemplos de homens abnegados, verdadeiros evangelistas que impactaram suas gerações. Primeiro exemplo, John Wesley. Segundo exemplo, Charles Finney. E terceiro, David Wilkerson. Nos faltaria tempo para falar do legado desses homens de Deus, homens exemplares que impactaram suas gerações e que foram exemplo para nós nos dias de hoje. John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra, além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras. Ele, juntamente com seu irmão Charles Wesley, dirigiu-se às prisões para levar a mensagem de salvação aos presos. Charles Finney foi um grande pregador avivalista do século XIX. Milhares de pessoas foram a Cristo por intermédio desse intenso ministério. E o que dizer de David Wilkerson? Quem era David Wilkerson? David Wilkerson era um pastor evangelista que ganhou 2 gangues rivais para Jesus na cidade de Nova York. Iniciou seu ministério no ano de 1958. Ficou mundialmente conhecido por uma obra chamada A Cruz e o Punhal, que futuramente se transformou em um filme. Eu já assisti um filme muito bom. Eu me lembro da parte que um integrante da gangue dizia que ia matá-lo, e ele dizia: você pode me matar, me cortar em 1000 pedaços, espalhar pela rua, mas ainda assim, cada pedaço amará você. Um filme muito bom, irmãos, muito bom mesmo. Eu indico o filme, inclusive vou soltar agora o trailer para que você possa ver como esse filme é bom, e vou deixar aqui o link do filme na descrição do vídeo. Desça já daí, vamos! O que está havendo? Olá, sargento. É que esse cara aí quer fazer um discurso e quer usar aquele brinquedo como bandeira. O que vai dizer? Eu quero dizer a essas pessoas que alguém as ama. Será uma experiência nova para elas. Mas aquilo não é uma bandeira, é um brinquedo. Para mim, aquilo ali é bandeira. Vai em frente, pode falar. Eu não sei muita coisa do que se passa por aqui.
Mas sei que alguns de vocês estão tão cegos que estão rumando para um precipício sem perceber. Vejo vocês caminhando por aí como se possuíssem o mundo e nem sequer sabem o grande perigo que estão correndo. Vocês não podem viver muito tempo aqui contando com a sorte. Alguém pode levar uma facada quando menos esperar. De fato, para alguns de vocês, o tempo pode estar se esgotando agora. Cadê a arma? A arma? Uma Bíblia? Talvez tenha uma arma nela. Pra quem trabalha? Pra gangue, é? Ah, é apenas uma Bíblia. Cadê a arma? Eu não tenho arma, eu sou um pastor. Se chegar perto de mim, eu te mato. Quero ficar aqui, eu quero ser da gangue também. Vá pro inferno! Não pode encarar uma plateia com as piores gangues de Nova York com uma Bíblia. Eles vão crucificar. Por isso estou aqui, Deus me mandou. Eu tenho a sua vida em minhas mãos. Eu posso acabar com ela ou posso devolvê-la a você. Eu só quero dizer que existe alguém que se interessa por vocês. Ele se interessa muito por vocês. De fato, ele ama vocês do jeito que são. Será que já não chega de ferimentos e mortes? E quando ele morreu naquela cruz, ele era um homem, como vocês, com os mesmos temores, as mesmas sensações que vocês têm. Ele sentiu dor, assim como vocês sentem dores. Diz aí, pregador. Esse seu Deus aí, ele briga? Briga. Sim, ele briga. Está brigando por vocês agora. Muito bem, meus irmãos, vimos aí o trailer do filme. Depois vocês acessam aqui o link na descrição do vídeo. É muito bom esse filme. Aí nós podemos ver que é como se fossem ovelhas enviadas para o meio dos lobos. Ainda que fosse necessário dar a sua vida, estavam dispostos a sofrer por amor ao Evangelho de Cristo. Não tinham suas vidas por preciosas, desde que tivessem o privilégio de contemplar os frutos e o crescimento do reino de Deus. Homens que deixaram um legado, homens que são exemplos para os nossos dias. Homens que tinham convicção que Deus estava com eles e que quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Os sinais e as maravilhas são confirmados pela pregação da palavra. Receberam a autoridade de Deus para curar os enfermos, para expulsar demônio. Receberam a mesma autoridade que os 12 apóstolos também receberam. No entanto, eles não faziam parte do colegiado dos 12. Eles não eram considerados como apóstolos, mas como verdadeiros evangelistas comissionados por Cristo na grande comissão. E Jesus asseverou que o mais importante do que expulsar demônios era ter o nome escrito no livro da vida. A alegria deles era grande quando voltaram jubilando, dizendo: Senhor, no teu nome até os demônios nos submetem. Mas Jesus, olhando para ele, disse: não vos alegrei por isso, mas alegrai-vos antes por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Glória a Jesus. Meus amados, indo agora aqui para o segundo ponto da lição, a grande comissão. O que é a grande comissão de Mateus 28 e de Marcos 16? É a ordem de ir. Ide, pregai e ide, ensinai. Veja como diz aqui o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 21 e 22. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Observe, meus amados irmãos, que essa grande comissão não é um pedido, é uma ordem, não é apenas um chamado. Ele disse ide, é a ordem de Cristo. O ide de Jesus ficou conhecido como a grande comissão. Ide, pregai e ide, ensinai. Indo aqui, meus amados, para o segundo parágrafo do segundo ponto, o mundo está dividido em dois grupos. Primeiro, quem crê. Segundo, quem não crê, como está escrito em Marcos 16 e 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O que podemos entender, meus amados, aqui nessa parte? Que o Evangelho destina-se a todos os povos, enquanto os judeus entendiam que a salvação seria exclusiva apenas para eles que esperavam o Messias. Jesus ultrapassou aqui a visão limitada e deu ordem aos seus seguidores para que levassem a mensagem do Evangelho a toda criatura, como está em Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todos, e não apenas para um grupo exclusivo de pessoas.
Em sua visão divina, Jesus não vê nacionalidade, condição social ou cor da pele, raça, sexo, condição financeira ou econômica. Ele só vê dois tipos de pessoas: os salvos, aqueles que acreditam, e os não salvos, aqueles que creem e aqueles que não creem, como está escrito em Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 28, que diz: nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Glória a Deus. Meus amados, indo aqui para o último parágrafo do segundo ponto, a grande comissão nos dias de hoje. O que dizer dessa ordem para os dias de hoje? Foi só naquela época? Hoje nós ainda precisamos anunciar esse evangelho cumprindo esse rito de Jesus. A grande comissão, meus amados, ainda é uma tarefa inacabada. Precisamos de um reavivamento de poder para poder continuar essa obra, esse rito de Cristo. A grande comissão exige um reavivamento de poder sobrenatural para a sua eficácia. Antes de subir ao céu, Jesus disse aos seus discípulos: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, 29. Nós precisamos desse reavivamento de poder, como aconteceu no dia de Pentecostes, para poder pregar o Evangelho. Mas a ordem era para ficar em Jerusalém só até que do alto fosse revestido de poder. Eles se esqueceram disso, esqueceram do propósito. Ficaram glorificando a Deus no templo, adorando, e se esqueceram de anunciar. E Deus permitiu as perseguições. Tem muita gente que não entende que o propósito do batismo com o Espírito Santo não é apenas para ficar na igreja falando em mistério com Deus. É para ir anunciar o Evangelho de salvação e resgatar as almas perdidas da casa de Israel. Esse é o principal propósito. Glória a Jesus. Precisamos desse revestimento. Se você é batizado no Espírito Santo, você vai anunciar. E se você não é batizado, você também tem o dever, porque essa ordem é para todos. Mas quem recebe o revestimento está mais preparado para expulsar demônio, para orar, para enfrentar a batalha no campo de batalha espiritual e conquistar almas para o reino de Deus. Que o Senhor derrame sobre nós a sua graça e também nos revista e nos desperte nesses últimos dias para anunciar esse evangelho de salvação. Glória a Jesus. Essa grande comissão continua até a volta de Jesus. É uma tarefa inacabada. Segundo estatística da organização evangélica, o mundo tem 33% de cristãos, incluindo católicos, evangélicos, espíritas, testemunhos de Jeová e outros. Os evangélicos só somam 11% do total da população mundial. Há muito o que se fazer ainda. Antes da vinda de Jesus, há muito trabalho para as igrejas em busca das almas perdidas. Nesse contexto, o papel dos evangelistas, dos pregadores e missionários é de grande valia e necessidade que Deus desperte mais obreiros genuínos para fazer a sua obra evangelizadora do mundo, que os verdadeiros evangelistas e missionários se despertem a ganhar almas para Cristo, porque ainda há vagas, os campos já estão prontos, o que está faltando são pessoas para a colheita. Que o Senhor nos desperte e que você também faça parte dessa grande comissão daqueles que estão dispostos a ganhar almas para o reino de Deus nessa última hora da igreja na terra. Chegando aqui, meus amados, no último ponto da lição, o dom ministerial de evangelista. Vamos ver aqui o conceito. Conceito de evangelista. O termo evangelista deriva-se do verbo grego evangelizo, e isso é transmitir boas novas do Evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Conceito de evangelista segundo o dicionário Wycliffe. Evangelista é aquele que é chamado para pregar o Evangelho em muitos lugares. Significa trazer boas novas a alguém, especificamente anunciar informações a respeito da salvação. Meus queridos, indo aqui para o segundo parágrafo do último ponto. O papel do evangelista tem como prioridade a evangelização. O verdadeiro evangelista, seu coração, arte e amor pelas almas perdidas, elabora mensagem com oração, jejum, estudo da palavra de Deus, para que na hora do sermão seja um instrumento nas mãos de Deus para alcançar a mente e o coração dos pecadores para Cristo.
Ou seja, não é apenas um título, um rótulo, mas é alguém que desempenha o ofício com amor e dedicação. Um exemplo de vida no que diz respeito a ganhar almas para o reino de Deus. Esses sim são os verdadeiros evangelistas escolhidos por Deus para desempenhar a sua obra na terra. Lamentavelmente, há muitos que se intitulam evangelistas, mas são verdadeiros profissionais da oratória, que pregam em troca de cachês poucudos. Preferimos acreditar que esses tipos são exceções. Graças a Deus, ainda há muitos homens cristãos que têm vocação para ser evangelistas e prestam excelente serviço à Igreja do Senhor. Infelizmente, meus amados irmãos, há também aqueles que são ordenados a evangelista. No entanto, estão apenas sentados nos púlpitos das igrejas, têm título de evangelista, porém não cumprem o ofício de evangelizar, tem apenas rótulo, título. O ministério de evangelista, meu querido, não é uma função hierárquica, e sim uma vocação ministerial que denota profundo amor pelas almas perdidas. Jesus falou em Mateus 9,36, quando ele viu a seara grande e as ovelhas estavam desgarradas, ele diz no versículo 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão dele, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Observe que o texto diz que Jesus teve grande compaixão deles. Assim também são aqueles que têm amor, que são apaixonados pelas almas, que não pode ver uma alma que sente compaixão e desejo de ganhar aquela vida para Jesus. Glória a Deus. Chegando aqui no finalzinho da nossa lição, meus amados irmãos, o último parágrafo do último ponto, a finalidade do ministério de evangelista. O evangelista deve ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar para multidões, ou seja para falar para uma única pessoa, como aconteceu com Filipe, que pregou para o eunuco, uma única pessoa, mas ele foi sensível à voz de Deus e obedeceu à voz do Senhor. Outro aspecto importante nesse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter de transmitir as boas novas de salvação. O arauto de Deus deve ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes tu o que lê? Como aconteceu com Filipe e o eunuco, quando ele viu que ele lia o profeta Isaías, ele perguntou: entendes tu o que lê? Ele disse: como eu vou entender se não há quem me explique? Eis aí a necessidade do conhecimento profundo das Escrituras para poder convencer os pecadores. Para finalizar, meus amados, é importante destacar que há dois tipos de evangelistas, os escritores e os não escritores. Como nós já conhecemos, os 4 evangelhos que levam o nome de Mateus, Marcos, Lucas e João. Foram homens dotados de capacidade para relatar os eventos que demonstram que Jesus Cristo era ao mesmo tempo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus, Filho do Homem e Filho de Deus. Chegando aqui na conclusão, meus amados irmãos, podemos entender que quando Jesus envia os 70 discípulos de 2 em 2, isso indica que ele quer ampliar o número dos mensageiros para a proclamação do Evangelho. Ele enviou os seus discípulos a pegar o Evangelho a toda a criatura, o mais importante de tudo, que ele nos enviou, mas ele não nos deixa só. Ele disse em Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, chegamos aqui no finalzinho de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, importante assunto. E com alguma dúvida, você vai deixar aqui nos comentários e nós estaremos, na medida do possível, tirando as dúvidas dos irmãos. Se você tem alguma sugestão de vídeo, de algum tema importante do seu interesse, deixe aqui também nos comentários. Diga aqui também o que foi que você achou desse assunto. É muito importante você interagir conosco aqui nos comentários, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é muito relevante para você e sempre que nós postarmos um novo vídeo, você estará sendo avisado pelo YouTube. Então, que Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e deixe também aí o seu joinha. E se você quiser compartilhar, compartilhe em suas redes sociais. E assim você vai estar contribuindo com o crescimento dessa obra e com o desenvolvimento do canal. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e até um próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir.